17 policiais foram presos hoje no Rio de Janeiro, suspeitos de trabalhar como seguranças do bicheiro Rogério de Andrade. A ação do Ministério Público e da Corregedoria da Polícia Militar tem como objetivo prender, no total, 18 PMs da ativa, um policial reformado e ainda um policial penal. Dinheiro vivo, munição, celulares. Tudo encontrado na casa dos policiais alvos da operação de hoje. Na residência do PM aposentado Valdeci Barbosa Nunes da Fonseca, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreenderam livros com a história e com os bastidores do jogo do bicho no Rio. Envelope com a inscrição Segurança Pessoal. Segundo os investigadores, Valdeci Barbosa fazia a segurança do bicheiro Rogério Andrade e o envelope pode ter sido usado no pagamento pelo serviço. A Justiça do Rio determinou a prisão de 20 pessoas, sendo 18 policiais militares da ativa. Segundo a denúncia, o grupo agia como um verdadeiro exército particular de Rogério Andrade. Policiais militares são proibidos de fazer segurança particular e de usar armas e estrutura da corporação, o que, segundo a investigação, esses PMs faziam. A operação do Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio contou com o apoio das corregedorias da Polícia Militar e da Secretaria de Administração Penitenciária. O Ministério Público denunciou 31 pessoas por envolvimento com a organização criminosa chefiada por Rogério Andrade. As prisões de hoje são o desdobramento de uma outra operação do Ministério Público de 2022. Na época, as investigações mostraram que o grupo de Rogério Andrade usou de violência, ameaça e cometeu assassinatos para ampliar a área de atuação do jogo do bicho na cidade do Rio. As denúncias também apontaram que pessoas ligadas ao bicheiro pagavam propina a policiais civis para evitar que a atividade ilegal fosse fiscalizada. 2 delegados chegaram a ser presos. O Ministério Público encontrou na casa do bicheiro uma planilha com o nome de 36 seguranças pessoais, serviço que não saía por menos de R$200 mil por mês. Andrade chegou a ser preso, mas foi solto por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Agora tem que usar tornozeleira eletrônica. O contraventor é patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Hoje, ele não foi alvo da operação. Nós não conseguimos contato com a defesa do policial militar aposentado Valdeci Barbosa Nunes da Fonseca, que foi alvo de buscas nesta operação de hoje. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio declarou que o governo vai ser instaurado para apurar os fatos e que vai contribuir também com as investigações do Ministério Público. Começou em São Roque, interior de São Paulo, o julgamento do homem acusado de mandar matar a adolescente Vitória Gabriele. Isso tem 6 anos, foi em Araçariguama. Há 12 anos foi morta por engano, um crime que escandalizou o país. E um júri popular julga, portanto, o último réu agora do caso. O réu chegou às 9h40 da manhã ao Fórum de São Roque para o início do julgamento. Odilan Alves é apontado pela polícia como mandante da morte de Vitória Gabriele Guimarães Vaz, de 12 anos, em junho de 2020. 4 testemunhas serão ouvidas até o final do julgamento, 1 de acusação e 3 de defesa. O Ministério Público afirma que o Odilan encomendou R$20 mil, uma dívida do tráfico de drogas. Vitória Gabriele Guimarães Vaz foi morta por engano. As últimas imagens da menina, antes de desaparecer, são de câmeras de segurança, enquanto ela patinava no bairro onde morava, em Araçariguama, região de Sorocaba. O corpo de Vitória foi encontrado 8 dias depois, em uma área de mata, com mãos e pés amarrados. A perícia confirmou que ela foi asfixiada. Outras 3 pessoas estão presas por envolvimento no caso. O servente de pedreiro Júlio César Ergese cumpre pena de 23 anos e 4 meses de cadeia por ter executado o crime. Material genético da adolescente foi encontrado nas unhas dele. E o casal Bruno Oliveira e Maiara Abrantes, condenado a 36 anos de prisão por sequestrar em Vitória. O advogado de defesa de Odilan Alves, último réu do caso, alega ausência de provas contra o cliente. A prisão do Odilan como sendo uma pessoa que traficava, aí então houve o enleamento do Odilan ao crime. Mas esse enleamento é um enleamento muito superficial, é um enleamento muito precário. Não há uma prova que ligue Odilan aos 3 matadores.
Odilan está preso desde 2019 por outros crimes cometidos em Araçariguama: tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de armas. Cumpre penas que somam 25 anos de prisão por esses outros crimes. Polícia Federal prendeu hoje cedo no Amazonas um indígena suspeito de abusos sexuais. De acordo com a investigação, pelo menos 20 mulheres e adolescentes podem ter sido abusadas. Gilmar Palheta Assunção, que se declara indígena Munduruku, foi preso em Nova Olinda do Norte, a mais de 130 quilômetros de Manaus. Ele é professor de escola estadual na cidade, presidente também de uma organização indígena e foi coordenador da FUNAI, em Nova Olinda do Norte, por mais de 10 anos. Estava afastado da FUNAI desde setembro, quando as primeiras denúncias surgiram. Gilmar Palheta Assunção é suspeito de cometer abusos sexuais em comunidades indígenas de diferentes etnias. De acordo com a Polícia Federal, ele pedia favores sexuais ou importunava meninas e mulheres em troca de ajuda em processos de aposentadoria, benefícios sociais, abertura de conta bancária e até para corrigir dados cadastrais em órgãos públicos. Um escândalo que demanda, acima de tudo, muita proteção, para as vítimas, para as mulheres, que apoio psicológico e apoio também da Polícia Federal. A Estadual de Educação e Desporto Escolar do Amazonas disse que o suspeito preso foi afastado em dezembro e que depois da investigação, um processo administrativo disciplinar foi aberto e a punição pode chegar à demissão, portanto, do servidor. Nós tentamos contar com a defesa do Gilmar Palheta Assunção, não conseguimos nada até agora. Também procuramos a FUNAI, não tivemos nenhum retorno. Se tiver, eu trago aqui para você. Um forte temporal atingiu a cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Mais uma vez, o que fez a diferença foi o povo se ajudando, um vizinho colaborando com o outro, porque muita gente, infelizmente, perdeu tudo. A chuva forte atingiu pelo menos 20 áreas de Contagem e em poucos minutos trouxe desespero nas ruas. Meu Deus! Já bateu aqui. Dentro das casas. Eu não tenho como passar! Olha isso, gente! Este homem tentava recuperar a televisão em meio à correnteza que invadiu o quarto. O muro desta casa foi destruído pela força da água. Tudo ficou revirado. Deu um barulho, um estrondo tão alto que nós imediatamente pulamos da cama. Muita água mesmo, mais do que uma cachoeira, mais do que uma tromba. Foi uma tromba d'água que desceu aqui e água demais. Aí a gente deu tempo. 500 pessoas em toda a cidade foram afetadas diretamente pelo temporal. Choveu mais de 100 milímetros em 4 horas. Ruas ficaram alagadas, nem a estação de metrô escapou. Pela manhã, moradores avaliavam os estragos da chuva. Dessa vez ela veio mais forte que os outros anos tudo. A casa do Rodrigo foi inundada. Colchão, roupas, sofá, ficou tudo encharcado. Vou ter que comprar outros móveis, guarda-roupa, sofá. Vou ter que mudar daqui, que a situação aqui não tem como ficar, entendeu? Este idoso de 80 anos também teve a casa invadida pela água e precisou ser atendido pelo SAMU. Na mesma rua, agentes da prefeitura faziam a limpeza. Moradores também. 6 horas depois da tempestade devastadora, estes voluntários já conseguiram se organizar para oferecer um pouco de conforto para as vítimas. Eles trouxeram roupas e alimentos para quem precisa de ajuda para recomeçar. Chegaram muitas mensagens pelo telefone e a gente se mobilizou já na madrugada. A Flaviana aceitou a ajuda. Hoje você precisa mais de quê? De mantimentos mesmo. A Defesa Civil fez o cadastro de quem precisava de colchão e vai entregar também água sanitária para desinfetar as casas. A equipe da prefeitura trouxe comida. Nós estamos nos preparando para ofertar às pessoas o almoço, os marmitex do almoço, mais a cesta básica posterior, fazer o atendimento individual nas casas. A Flaviana ganhou arroz, feijão, farinha e já se preparava para o almoço. Vou providenciar, né? Vou ver se o fogão funciona. É porque molhou também, né? Tudo molha. Mas vai funcionar, se Deus quiser. Da gente, é tudo que você tem, de repente vem uma chuvarada dessa e começa a estragar, você perde tudo. Por isso que a gente sempre faz esse apelo para as autoridades, de fato, nesses momentos difíceis,
tem uma série de medidas que podem ser adotadas, desde isenção de impostos, né, até facilitação em linha de crédito para as pessoas recomprarem, né, comprar aquilo que foi perdido, enfim, ajudar mesmo de fato a população. A Prefeitura de Contagem afirmou que os moradores que tiveram que sair de casa estão abrigados nas casas de parentes, que está prestando também assistência para os atingidos. E a Prefeitura informou aqui para a gente também que tem feito obras de contenção, de drenagem, de córrego e fez um apelo para que a população não jogue lixo nas ruas. Vamos aqui com a nossa querida Jaqueline Brasil. Jaqueline, tarde, bem-vinda. Obrigada, boa tarde para você. Tudo bem, Jaque? Tudo ótimo. Escuta, tem algum risco ainda de chuva forte para essa região toda de Belo Horizonte? Tem sim, Tralha, inclusive está chovendo agora. Esse risco de chuva forte vale não só para Minas, mas para outras áreas do Sudeste. Está muito quente, ainda tem circulação de umidade e presença de áreas de instabilidade. Tudo isso ajuda a formar as nuvens de temporais. O alerta de hoje vale para o centro-sul de Minas Gerais, parte do Rio de Janeiro e São Paulo, e a mesma condição para essa área aqui, do Ceará até o Pará e no Rio Grande do Sul. E nesse caso do Sul, uma frente fria está passando agora pela Argentina, já vai chegar ao Uruguai e vai se aproximar do Rio Grande do Sul, provocando fortes temporais. Entre hoje à noite e madrugada, pode chover 100 milímetros em Uruguaiana, em Santa Maria, Porto Alegre e Chapecó, de 75 a 60 milímetros em poucas horas. É muita chuva. Pelo menos hoje, essa frente fria deve causar na região sul. Em quase todo o país, então nessa área aqui em verde claro e verde escuro, a chuva será por conta da combinação do calor e umidade. E falando em calor, se preparem. Máxima de 36 graus em Cuiabá e no Rio de Janeiro, 34 para você que está em Natal, Salvador, Porto Alegre, 33 em São Paulo, Teresina e Porto Velho e 31 em Macapá. A onda de calor está se despedindo, então aos poucos a temperatura deve cair um pouquinho mais. Até porque, Jaqueline Brasil, o outono já chegou. E não é que ele já chegou, chegou com tudo, Trali. Chegou à 00:06 da madrugada, vai durar até o dia 21 de julho. E olha só essa bela paisagem aqui. Olha essas folhas aqui, Jaqueline Brasil, que coisa linda. Daqui a pouco vamos ter que chamar um intervalo aqui para tirar as folhas do estúdio. Tô brincando. Bonito, hein? Ficou bonito isso. Não é? Nosso departamento de arte, ó. Ô, Jaque, olha isso. O que é que a gente pode esperar desse outono, por favor, além de muitas folhas caindo por aí? Você tirou a minha frase que eu ia falar agora. Além das folhas caindo, teremos então um outono mais quente do que o normal. Pois é, gente, nas áreas aqui em laranja e vermelho do nosso mapa, significa que a temperatura deve ficar acima do normal, portanto, em quase todo o país. E deve chover menos nessa área aqui. Seguindo do oeste do Rio Grande do Sul, passando por centro-oeste, sudeste, subindo até o Acre. Já nas áreas em azul, deve chover um pouco mais, com destaque aqui para o sul e também para o nordeste, tá? Serão esses sistemas aqui que vão participar do nosso outono, da nossa estação. São eles que vão ajudar no comportamento da chuva, em alguns casos, a ausência dela. Então, frentes frias um pouco mais distantes, essa alta pressão que deve avançar um pouco mais para a região central do país, ondas de leste e esse corredor aqui que vocês estão acostumados com eles já, Zecite, zona de convergência intertropical, eles vão surgindo ao longo da estação. Ô Jaque, eu me lembro que no comecinho da semana você disse que vinha uma virada de tempo e o outono começa com essa virada valendo mesmo? Valendo, Tralha. A frente fria que vai chegar hoje ao sul, então a partir de amanhã vai avançar para o sudeste. Então, além da queda de temperatura, vai trazer muita chuva. E é essa atenção que precisamos ter, porque até domingo, previsão de 300 milímetros em áreas do sudeste, litoral de São Paulo, região metropolitana e o Rio de Janeiro. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, já emitiu um alerta para fortes temporais de sexta-feira até domingo, valendo especialmente para o litoral norte, paulista, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e aqui, ó, divisa com Minas Gerais. Ficaremos atentos, Trali, mas o alerta já foi emitido, né?
Tá bom, Jaqueline Brasil. Vamos aqui ver se de fato tudo isso se confirma, até porque vai bater bem com o fim da semana e o fim de semana, né? Exatamente. Trali, estaremos aqui a postos com mais informações amanhã. Obrigado, um ótimo outono para você. Para você também. Valeu, obrigadão. Ministério da Justiça prorrogou por 10 dias o uso da Força Nacional na busca pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. Vamos ao vivo, então, conversar com a repórter Amanda Mello. A Amanda tem detalhes em relação à investigação. Amanda, mais de um mês, já perdi até as contas. Quantos dias já, né, que esses dois escaparam da cadeia e até agora nada? Imagina o empenho, né, a quantidade de gente, a despesa, o gasto que o Estado está tendo para conseguir recapturar esses dois que jamais deveriam ter fugido desse presídio de segurança máxima. Diga, Amanda, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Trali, para você e para quem acompanha o JH. Pois é, são 36 dias já de buscas. A portaria com autorização foi publicada no Diário Oficial na madrugada de hoje. Por mais 10 dias a permanência dos 100 homens da Força Nacional aqui no Rio Grande do Norte. De acordo com a governadora do estado, Fátima Bezerra, essa solicitação para a permanência dos agentes foi feita pela própria Polícia Federal. O uso da Força Nacional autorizado no dia de dias após a fuga de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento da penitenciária aqui de Mossoró. Ao todo, 100 homens da Força Nacional e 20 viaturas chegaram ao estado para reforçar a procura pelos foragidos. A Força Nacional é composta por policiais e bombeiros militares, além de policiais civis e também alguns peritos. Junto com eles estão federais e equipes da polícia local, totalizando mais de 500 homens nessa força-tarefa. As buscas pelos dois foragidos ainda se concentram na zona rural do município de Baraúna. A última vez que a polícia teve pistas dos dois foragidos foi no dia 12 de março, quando cães farejadores detectaram a presença humana em uma área de mata na zona rural do município. Já são 36 dias de buscas, como eu falei, pelo Rogério e pelo Deibson, nessa que é a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal. Trali. Obrigado, Amanda, pelas suas informações ao vivo. Investigação enorme da Polícia Federal em relação às buscas, à rede de proteção, a quem colaborou ou vem colaborando com a fuga, né, desses dois criminosos, mas fato é que até agora eles não foram encontrados. Obrigado, boa tarde. Uma pesquisa inédita do Instituto Federal do Mato Grosso identificou boas concentrações de proteína e de ômega 3 em peixes de água doce. Olha isso que é importante. Esse nutriente, que é mais comum em espécies de água salgada, ele foi encontrado pelos pesquisadores em 4 espécies, né, que estão no rio. Uma ótima notícia, então, para a saúde e também para o bolso do consumidor. A quaresma aumenta a movimentação nas peixarias, mas muitos brasileiros fazem questão de ter o pescado na mesa o ano todo. Nós temos esse costume de todas as sextas-feiras a gente consome o peixe. A quaresma a gente faz um esforço a mais, mas todas as sextas-feiras a gente come peixe. Eu sou goiano, lá a gente não tem essa cultura, mas já virei cuiabano, já vai fazer 30 anos o ano que vem, então o peixe faz parte semanalmente da minha culinária. O pintado é um dos peixes mais procurados nesse mercado municipal de Cuiabá. Pra gente, cuiabanos, é um tipo de alimento que a gente consome, né? É mais acessível e é um nativo. Além de mais baratos, os peixes nativos de rios e tanques também são mais saudáveis do que o consumidor já imaginava. Uma pesquisa do Instituto Federal de Mato Grosso detalhou a composição de peixes de água doce encontrados aqui no estado e identificou altas concentrações de proteína e de gorduras boas, como o ômega 3, em pelo menos 4 espécies. 100 gramas de tabatinga, por exemplo, gramas de proteína. Inclusive, tem quantidades melhores de proteína do que frango, por exemplo. Nós visamos essa pesquisa para valorizar os peixes locais, evitar exportação, importação, que acaba gerando outros problemas, né? E aqui nós temos peixes com qualidade, né, e com quantidade consideráveis, né, de ômega 3, e a população consumindo com regularidade esses peixes tem chances maiores dela não precisar suplementar, por exemplo.
A ação é recomendada por médicos e nutricionistas de acordo com cada caso. O consumo de ômega 3 ele é importantíssimo na prevenção, no tratamento de diversas doenças crônicas, como diabetes, como obesidade, como doenças cardiovasculares, pressão alta. E existem estudos mais recentes mostrando também uma melhora da parte cognitiva, prevenção de Alzheimer, melhora da imunidade. Para quem consome ou vende o peixe, as informações reveladas pela pesquisa foram muito bem-vindas. A gente tem essa demanda para mostrar ao público, de fato, o que é a qualidade do peixe hoje de cultivo, né? E aí a pesquisa, né, da qualidade da carne do peixe é excepcional também. Esses peixes são maravilhosos, tem um sabor especial. A gente tem que valorizar o que é nosso, né? Unir o último ao agradável. Vamos mudar de assunto agora aqui contigo. Olha só, tem uma lei federal que ela está em vigor desde fevereiro e ela determina que estados, cidades publiquem na internet uma lista completa dos remédios que estão disponíveis para distribuição de graça nas farmácias públicas. Mas, atenção, metade dos estados brasileiros ainda não cumpre essa regra. A mãe da Kátia está retada por causa do Alzheimer em estágio avançado. Dona Adelaide precisa até de uma sonda para se alimentar. O estado fornece 12 litros da dieta e a prefeitura de Caieiras, na Grande São Paulo, entrega os outros 18 litros. Só que desde fevereiro a prefeitura enviou apenas 3 litros por mês. Não existe um canal onde eu possa acessar e ver se tem dieta em estoque ou se não tem dieta em estoque. Eu não sei se eu vou receber no próximo mês ou se eu não vou receber. Você vai até a prefeitura? Eu vou até esse órgão que entrega as dietas. Geralmente eu estou indo agora semanalmente para perguntar se chegou dieta e sempre a resposta que eu tenho é que não tem dieta. Não deveria ser assim. Uma lei sancionada em agosto determina que estados e municípios são obrigados a publicar na internet informações sobre os estoques de medicamentos das farmácias públicas, com atualização a cada dias. A regra começou a valer em fevereiro. Foram 6 meses de adaptação. 3 estados e o Distrito Federal já têm o serviço, mas os outros 3 estados não. Questionados, Roraima e Amapá não responderam se e quando vão criar. Rondônia, Maranhão e Paraná disseram que as informações de estoque estarão disponíveis nas próximas semanas. O Rio Grande do Sul e o Piauí disseram que não tem farmácias públicas administradas pelo estado. Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Sergipe e São Paulo disseram que estão trabalhando para atender a lei. Se a lei está valendo, ela está valendo para todo mundo, para todos os entes. Ela é muito clara, ela insere apenas um artigo na lei do SUS, então não tem que esperar mais nada. O cidadão já tem o direito a ter essa informação publicamente, né? A capital paulista criou um aplicativo e a Suelen só vem até a farmácia municipal quando sabe que não vai perder a viagem. Isso é ótimo, né? Ainda mais que quem precisa de transporte público chegar aqui não conseguir pegar o medicamento é muito difícil. Sobre o caso da mãe da Kátia, a prefeitura de Caieiras disse em nota que a dona Adelaide vai receber a dieta. Afirmou ainda que disponibiliza a relação dos medicamentos no site. Mas a gente fez uma coisa e a última atualização é do ano passado. E para a família é muito terrível, porque você já tem um problema de ter uma pessoa que você ama, nessas condições. E aí a impressão que dá é que a gente tem que se humilhar, sabe? Para ficar conseguindo algo que seria de direito dela. Sofrimento, né? Um desabafo desse já diz tudo. Receba aqui nossa solidariedade toda, né, para esse sofrimento. E são vidas, né? Você vê que cada um passando por esse perrengue aí de tentar descobrir se vai ter, se não vai ter o remédio, tem que ir na fila, tem que cobrar, tem que ficar indo atrás, quando na verdade é um direito, né? É um direito que você tenha de fato a lista completa do que está disponível, se vai poder ter para ir buscar. Então, as autoridades têm que se mexer mais, têm que se coçar mais, têm que trabalhar mais. Al-Shifa, que é o maior do território palestino. E hoje, novos ataques ocorreram também no centro de Gaza. Autoridades de saúde palestinas do governo administrado pelo Hamas afirmaram que pelo menos 15 pessoas foram mortas num ataque de Israel. Um prédio residencial de 3 andares no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, foi atingido. As forças de defesa de Israel não comentaram.
Imagens de testemunhas divulgadas hoje capturaram áudios de fortes explosões no Hospital Al-Shifa, em Gaza. Al-Shifa era o maior hospital da faixa de Gaza antes da guerra e agora é uma das poucas instalações de saúde que está parcialmente operacional no norte do território e também abrigava civis deslocados. Os militares de Israel informaram hoje que a operação desta semana dentro do Hospital Al-Shifa resultou na morte de cerca de 90 terroristas e a prisão de 160. A OMS informou ter documentado que 410 instituições de saúde na faixa de Gaza foram atingidas desde 7 de outubro, quando a guerra começou. Dentro de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sofre pressão dos parentes e amigos dos que ainda estão em cativeiro na faixa de Gaza. Hoje, manifestantes bloquearam algumas das principais avenidas de Tel Aviv, exigindo um acordo que priorize a troca dos sequestradores por prisioneiros palestinos. O Papa Francisco voltou a falar das guerras em Gaza e na Ucrânia. Ele limitou mais uma vez o seu discurso público por causa dos problemas de saúde e fez os apelos através do seu assessor. Nunca devemos esquecer que a guerra é sempre uma derrota. Devemos fazer todos os esforços para mediar, para negociar o fim da guerra. Vamos rezar por isso. Preghiamo per questo. No início deste mês, o Papa Francisco causou controvérsia ao sugerir que a Ucrânia deveria mostrar a coragem da bandeira branca e abrir conversações com a Rússia. O secretário de Estado, Pietro Parolin, explicou que o Papa falava na defesa das vidas humanas e disse que a Rússia deveria parar a agressão. O presidente russo Vladimir Putin prometeu um plano de segurança para proteger as regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas, vítimas de um bombardeio ucraniano em Belgorod, de acordo com autoridades locais. O governador da região pediu para os moradores das áreas que vêm sendo repetidamente bombardeadas para eles se mudarem, tentarem viver em áreas mais seguras. Reforçou também que vai providenciar a saída de 9 crianças ucranianos atingiram uma base aérea russa a centenas de quilômetros da fronteira, de onde mísseis de longo alcance são lançados. E essas imagens que você vê aí mostram um morador de perto da base vendo explosões, tiros. Na Ucrânia, um míssil russo atingiu uma área industrial em Kharkiv e, de acordo com autoridades ucranianas, 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Situação, infelizmente, muito complicada ainda na Ucrânia, depois de 2 anos já de guerra. É isso aí, valorizar o que é nosso. Olha só, um casal foi preso em flagrante hoje em Belém por comércio ilegal de animais silvestres. Uma investigação da Polícia Federal levou então os agentes até uma casa e na chegada dos policiais o casal tentou soltar os pássaros às pressas. 8 sequer conseguiram voar. 3 já estavam mortos, olha que tristeza. E de acordo com a investigação, os animais eram fornecidos por uma quadrilha que está sendo investigada por caça ilegal. O casal preso hoje já tinha sido flagrado numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal com mais de 40 aves. Então tá aí a importância também, né, de combater tanto tráfico de animal, porque infelizmente tem muita gente que encomenda e que compra. E ainda hoje, aqui no JH para você, Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha, ganha liberdade provisória e vai ter que pagar a fiança equivalente a mais de 5 milhões de reais. A seguir também, o Ministério da Saúde vai redistribuir vacinas da dengue que não foram aplicadas. E a ONU divulga a lista dos países mais felizes do mundo. Nós voltamos já já, não perca. É falso pra caralho nessa casa. 1h mais 56 minutos, pelo horário de Brasília. Voltamos com você aqui no JH. Muito obrigado sempre pela sua presença.
Um vai e volta sobre uma lei sobre imigração do Texas, dos Estados Unidos, está no centro das discussões políticas hoje. Essa regra, ela tiraria do governo federal a prerrogativa de legislar sobre questões de fronteira, permitindo então que policiais estaduais prendam imigrantes. Vamos então até Nova York conversar com a nossa correspondente, a Carolina Cimenti, para entender melhor como é que vai ficar ou como é que está de fato essa situação. Carolina, conta pra gente agora então quem é que vai levar melhor nessa queda de braço. Bem-vinda e boa tarde. Afinal de contas, estamos falando aí de muitas vidas humanas. Eu ia responder que provavelmente não é o imigrante, Trali. É uma lei muito polêmica. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o governo republicano do Texas criou em dezembro uma lei que permite que policiais estaduais prendam imigrantes sob suspeita de entrar de forma irregular nos Estados Unidos, com pena de até 20 anos de prisão. Essa lei deveria ter entrado em vigor no início do mês. O aspecto mais polêmico dela é a criação de um sistema estadual de deportação de pessoas, algo que a Casa Branca contesta como poder exclusivo do governo federal. Ou seja, um policial estadual do Texas poderia pedir os documentos de uma pessoa se ela entrou de forma irregular e está esperando uma audiência com o juiz para pedir asilo. Essa pessoa poderia acabar sendo deportada por um outro juiz antes mesmo da ação dela de pedido de asilo ser julgada. O governo federal democrata, liderado por Joe Biden, se opõe porque alega que assuntos migratórios são determinados por leis federais. Desde que foi criada a lei, ela já foi vetada uma vez por um juiz distrital do Texas. Aí um tribunal de apelações suspendeu o veto e o governo Biden recorreu à Suprema Corte. Um juiz da corte bloqueou a lei, mas no plenário a maioria conservadora deu aval temporário ontem. 9 horas depois dessa autorização, o Tribunal de Apelações suspendeu a lei novamente e convocou uma audiência que aconteceu agora há pouco, ainda sem uma definição. É um ano eleitoral, aqui os republicanos culpam Joe Biden de não fazer o suficiente, enquanto a Casa Branca acusa os conservadores de sabotarem uma tentativa bipartidária de encontrar uma solução. Trali. Obrigado, Carolina. Um ótimo trabalho para você. Boa tarde aí. O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai ampliar o número de cidades que vão ter doses disponíveis da vacina contra a Covid. Até agora é o seguinte, apenas uma de cada 3 doses distribuídas aos postos de saúde foi aplicada. É uma corrida contra o tempo para evitar que essas doses sejam descartadas. O prazo de validade dos lotes nesse posto de saúde de Brasília é abril deste ano. Como nesta semana o país bateu recorde histórico de casos de dengue, muitos pais ficaram ainda mais preocupados e hoje tinha fila para vacinar contra a doença. A Vanessa trouxe a filha Sofia, de 12 anos. Ela contou que ainda não tinha tido tempo para vir ao posto e ficou assustada com o número de casos. Desde que começou a vacinação, a gente já estava com planos de vacinar. Os casos, eles só aumentam e a gente sabe da gravidade, né? Os hospitais cheios, então tá bem crítico. Fico vendo assim, pessoas pagam no particular porque não estão entrando na faixa etária e as vacinas estão sobrando aqui no público, né? É quase que inacreditável. Diante da explosão de casos de dengue, ao menos 10 estados e o Distrito Federal decretaram estado de emergência. Mas, por conta da quantidade reduzida de vacinas disponíveis, o Ministério da Saúde priorizou a distribuição de doses para 521 municípios, com a maior concentração de casos. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Mas a procura tem sido baixa. Em 41 dias, do total de 1.200.000 doses distribuídas, apenas 436.149 foram aplicadas, o equivalente a pouco mais de 36% das doses disponíveis. A decisão foi tomada em conjunto com o CONAS, que é o conselho que representa as secretarias de saúde dos estados, e o CONASEMS, que representa os municípios. Mas a lista de novas cidades que vão receber a vacina da dengue ainda não foi divulgada. A medida também é para garantir que não haja perda das doses. Nós vamos fazer
a redistribuição das doses que não foram aplicadas e que estão nos municípios. Nós vamos fazer uma redistribuição usando um ranqueamento dos municípios que estão em situação de emergência por dengue. Então, isso não vai ser detalhado hoje, isso está em processo, tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, não pode ter erro. Tem um lote que vence em abril, um que vence em maio, um que vence em junho, desse 1.200.000 que a gente recebeu. Então, não são todas em abril, mas temos esse escalonamento e vamos, então, fazer esse recolhimento, ampliando os municípios para aqueles de maior incidência, para que a gente possa, então, também beneficiar mais municípios e fazer com que essas vacinas cheguem a quem precisa. Só este ano já são quase 2 milhões de casos prováveis de dengue em todo o país. O João acordou cedo hoje para garantir o filho. Eu acho que as pessoas devem vacinar, né? Porque é importante a vacina, né? A prevenção da dengue, né? Vai vacinar agora, né? A dengue, infelizmente, está avançando cada vez com mais força no país, né? Não tem vacina suficiente para todo mundo. Na rede particular é caríssimo, então a gente tem, né, o dever moral, coletivo, social, individual de se imunizar, se possível, e o governo tem o dever de não deixar a vacina estragar. A vacina para dengue tem que ir para o braço do cidadão brasileiro e tem que ter mais vacina. Presidente do Vietnã renunciou depois de passar pouco mais de um ano no cargo. O Partido Comunista Vietnamita anunciou hoje que aceitou o pedido da renúncia e no comunicado disse que Vo Van Kun violou regras do partido, não citou quais regras, afirmou também que as ações dele mancharam a reputação do Partido Comunista. E essa renúncia acontece em meio a uma intensa campanha anticorrupção na cúpula do Partido Comunista do Vietnã. Olha só, vou convidar você para vir para esse lado para te mostrar o seguinte. A Finlândia é o lugar mais feliz do mundo. Já pensou nisso? É o resultado do ranking da ONU, divulgado hoje. É uma pesquisa anual feita em mais de 140 países. Está aqui a Finlândia, ó. E leva em conta principalmente a realidade socioeconômica da população. Os Estados Unidos saíram da lista dos 20 países mais felizes do mundo pela primeira vez. A gente vai acompanhar agora na reportagem do Felipe Coalho, direto de Nova York. Felicidade. Como é possível medir esse sentimento, cuja definição pode variar de pessoa para pessoa? Há 12 anos, a ONU tenta descobrir e elencar quais são os países mais felizes do mundo. Para muitos brasileiros, a felicidade pode ser curtir um belo dia na praia. Mas no relatório divulgado hoje, Dia Mundial da Felicidade, os vencedores foram os países nórdicos, acostumados a encarar longos períodos com pouco sol. Pelo 7º ano consecutivo, a Finlândia foi considerado o país mais feliz do mundo. Seguido pela Dinamarca, em segundo lugar, e pela Islândia, em terceiro. O levantamento é uma parceria da ONU com o Instituto de Pesquisa americano Gallup e a Universidade de Oxford. Este ano, os pesquisadores analisaram 143 países e avaliaram pontos ligados não só à economia, saúde e educação, mas também à liberdade da população para fazer suas escolhas, generosidade e a percepção de corrupção. O Brasil subiu 5 posições em relação ao ano passado e agora aparece em 44º lugar. Na América do Sul, ficou atrás do Uruguai e do Chile. A pesquisa diz que os jovens brasileiros com menos de 30 anos estão mais felizes do que a população com mais de 60. Aqui nos Estados Unidos é o oposto. É a população acima dos 60 anos quem lidera como a mais feliz. A pesquisa também reforçou aquele ditado de que dinheiro não compra felicidade. Pela primeira vez, os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, não estão entre os 20 mais felizes do planeta. Os americanos aparecem na posição de número 23, atrás de países como o Reino Unido, a República Tcheca e a Costa Rica. Em último lugar está o Afeganistão. O país, devastado pela guerra, enfrenta uma grave crise humanitária desde que o grupo extremista Talibã voltou ao poder em 2021. Há 12 anos, a ONU instituiu o dia 20 de março como Dia Internacional da Felicidade.
reconhecendo a importância desse sentimento na vida das pessoas e na construção de políticas públicas que promovam o bem-estar. Segundo a ONU, a chave da felicidade está no desenvolvimento sustentável e na erradicação da pobreza. É isso, né? Uma vida mais justa, né? Com mais justiça social, para que as pessoas, né, possam viver com mais qualidade, né? Com mais oportunidades de vida, valorizar o lugar em que você mora, em que você vive. Felicidade também tem muito a ver com empatia, com solidariedade, com gestos de fato, né? De compaixão, de amor pelo próximo. Tudo isso cria um ambiente saudável para que a gente possa viver melhor e mais feliz. O governo americano anunciou hoje novas regras que vão aumentar a venda de carros híbridos e elétricos. Esse plano faz parte da agenda climática do governo do presidente Biden. E eu tenho o prazer de receber ao vivo, direto da Casa Branca, a nossa correspondente, a Raquel Krahenbuhl. Raquel, bem-vinda, boa tarde. Sempre um prazer ter você aqui. Ali, boa tarde a você. A todos, Trali, olha, logo que foi eleito, o presidente Joe Biden identificou 4 crises prioritárias para ele combater, e uma delas é a climática. E nessa luta, ele tem transformado a indústria automobilística dos Estados Unidos, que é responsável por 1/5 de todas as emissões de gases poluidores do país. Biden tinha até imposto uma meta ambiciosa, que até 2030, metade dos veículos vendidos aqui no país seriam elétricos. E hoje, então, o governo dele finalizou as regras, as mais rigorosas até agora. Elas exigem que as fabricantes de automóveis aumentem as vendas de veículos elétricos e, ao mesmo tempo, reduzam as emissões de carbono nos modelos de gasolina. Segundo a Agência de Proteção Ambiental, isso vai evitar até 2.500 mortes por ano por poluição a partir de 2055. Mas, Trali, diante da resistência, especialmente de um setor muito importante para a reeleição de Biden, os sindicatos das montadoras, ele acabou fazendo concessões. Diferente da proposta do ano passado, teria sido que 2/3 de todos os veículos vendidos fossem elétricos até 2030, agora as montadoras vão ter mais tempo para se adaptarem. E os carros híbridos também vão ter um papel maior nessa transição. Até 2032, entre 35% e 56% dos carros novos vendidos aqui deverão ser elétricos e entre 13% e 36% poderão ser híbridos. Desde que Biden assumiu o cargo, Trali, o número de carros elétricos vendidos aqui no país mais do que quadruplicou. E a gente lembra também porque em 2022 Biden conseguiu apoio do Congresso e aprovou o maior projeto de lei de mudanças climáticas da história do país, que prevê, entre outras coisas, incentivos fiscais para quem compra carros elétricos e créditos para as montadoras investirem nesses modelos. Trali. Muito obrigado, Raquel. Um forte abraço, um ótimo trabalho para você aí nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, um dos principais eventos de inovação, de tecnologia do mundo, desembarcou em Porto Alegre. Olha que bacana. É uma feira que surgiu na Espanha e ajuda a conectar investidores com empreendedores de 50 países. Por 3 dias, o Cais do Porto, às margens do Lago Guaíba, é o ponto de encontro das boas ideias. Quem projetos a investir. Todo mundo que passa por aqui quer debater propostas que podem mudar a vida de muita gente. A Lúcia desenvolveu uma ferramenta capaz de avaliar com precisão quais óvulos podem desenvolver um embrião saudável, mesmo antes da fertilização. A pesquisadora é uma das finalistas do Salt Summit. A gente está aqui para mostrar o nosso trabalho para o público interessado, né, para as mulheres que queiram, mas também para o pessoal do mundo de negócios, porque a gente está buscando um investimento para nos ajudar a acelerar e expandir. Nessa arena, os 50 finalistas apresentam as propostas para uma plateia selecionada. Eles têm 3 minutos para explicar o que é a inovação que desenvolveram e por que ela é relevante. Daqui saem 5 vencedores que vão receber investimentos para conquistar espaço no mercado. Mais de 50 países presentes fisicamente aqui. Realmente, o evento vai ter muita gente falando tudo que é língua aqui, né? A competição de startups foram 2.005 startups de 81 países, então um evento realmente global, né? Realizado aqui. Um evento que faz uma síntese de um caminho que é o caminho certo, que é essa interseção entre a academia, entre a iniciativa privada, a sociedade civil, o poder público.
Evento que mexe também com toda a economia da cidade. Os hotéis estão com 90% de ocupação e os bares e restaurantes prontos para receber o público maior. A gente fez uma contratação de mais ou menos pessoas temporárias para poder atender essa demanda de uma forma bem melhor. O João veio de São Paulo para a feira e está na expectativa. Criou uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda empresas a selecionar candidatos mais próximos do perfil que desejam. Hoje a gente utiliza a inteligência artificial para que elas nos dê mais eficiência nesse processo, ou seja, ela vai coletar esses dados e ela vai nos dizer qual que é a probabilidade daquele candidato ter uma combinação com o que a empresa busca. É a nossa terceira rodada de investimento, $1 milhão, então espero que dê tudo certo e é isso. Tomara que dê tudo certo também. Boa sorte aí para todos. Secretaria Nacional do Consumidor prorrogou hoje por mais 120 dias a portaria que obriga a distribuição de graça de água em eventos em dias de calor com altas temperaturas. Essa medida ela foi tomada em novembro do ano passado, depois da morte de uma fã durante o show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. Falamos muito disso aqui, você deve se lembrar. Ainda de acordo com essa portaria, a organização dos eventos ela tem que permitir a entrada de garrafas de água de uso pessoal, ou seja, a gente tem que aprender, de fato, com os erros do passado. 90 milhões de brasileiros, infelizmente, não têm acesso até hoje à coleta de esgoto. Um levantamento divulgado hoje analisou as 100 cidades mais populosas do Brasil. Você acompanha comigo aqui no nosso telão. E os dados são muito preocupantes porque em 2 anos o saneamento básico quase não saiu do lugar. Quer ver? De acordo com os dados, olha só, 2021, 55,8% da população tinham acesso à coleta de esgoto. 2022, subiu quase nada, 0,2% apenas. Das 10 cidades com os piores índices de saneamento básico no Brasil, metade está na região norte. Belém, no Pará, Rio Branco, no Acre, Santarém. Você acompanha aqui comigo, no Pará também, Macapá, Amapá e também Porto Velho, em Rondônia. Olha que situação dificílima. Vamos ver a reportagem. Os pedaços de madeira são o improviso para moradores conseguirem entrar e sair de casa. O Ailton conta que em dias de chuva, a água invade tudo, demora a secar. 2 em 2 dias tem que detetizar a casa aí, porque senão não tem como conviver. O Ailton e 90 milhões de brasileiros ainda convivem com a falta de saneamento básico. 32 milhões não têm acesso a um item básico, água potável. Esse cenário é um efeito em cadeia. Se essa infraestrutura de saneamento não existe, a população vai ficar mais doente. Consequentemente, as crianças irão ter um índice de aproveitamento na escola pior, a sua escolaridade média vai ser reduzida, isso vai impactar também na nota média do Enem dessas crianças e jovens, e futuramente na renda média desse adulto no mercado de trabalho. As metas definidas pelo Marco Legal do Saneamento até 2033, fornecimento de água e coleta de esgoto precisam alcançar mais de 90% da população brasileira. Belém está entre as 10 províncias pesquisadas. Nessa avenida, uma das principais da capital paraense, a rotina da população é em meio ao esgoto e ao lixo. Esse mesmo cenário se repete em diferentes pontos da cidade. A questão do saneamento básico envolve a saúde pública, gastos enormes do Estado com a saúde pública, com doenças que são geradas pela falta de saneamento. Também com relação à moradia, com relação à dignidade da moradia das pessoas. Esta rua da periferia da capital paraense não tem o básico. O canal transborda com frequência. A minha casa não tem mais o que aumentar, Vai no fundo, a gente perde bem mais, Nós temos que passar por dentro disso para poder ir na padaria comprar um pão. O sufoco está aí, entendeu? E nada. Entendeu? Nada deles fazerem nada pela gente. E ao mesmo tempo, a gente sempre traz tanto escândalo de corrupção no Brasil, tanto dinheiro público, que é desviado da população, que podia estar ajudando nessas questões tão importantes para a vida do povo,
Olha só, a Companhia de Saneamento do Pará afirmou que, em parceria com o BNDES, com o Banco também Interamericano de Desenvolvimento, está investindo em obras de tratamento de esgoto, de água, em Belém e também na região metropolitana. Em Santarém, de acordo com a companhia, obras do novo sistema de abastecimento de água contemplam uma estação de tratamento. A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, diz que está fazendo reformas nas estações de tratamento de esgoto. A Prefeitura de Porto Velho afirmou que o processo de saneamento básico de Porto Velho está em análise no Tribunal de Contas de Rondônia e a Prefeitura aguarda um parecer, portanto, para dar andamento ao projeto. Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, em Mato Grosso, disse que fez obras em 2 estações de tratamento de água e que ainda este ano mais uma estação vai entrar em funcionamento. Prefeitura de São Gonçalo, no Rio, diz que tem investido em obras de infraestrutura de saneamento básico. E nós não tivemos retorno ainda das prefeituras de Belford Roxo e também de Nova Iguaçu. As prefeituras de Juazeiro do Norte, no Ceará, Macapá e no Amapá também não responderam para a gente em relação a tudo isso. Ainda sobre levantamento importante aí, do Instituto Trata Brasil, as 10 cidades com o melhor índice de saneamento básico estão aqui para você no nosso mapa, tá vendo? Maringá, no Pará, as cidades com o melhor saneamento. São José do Rio Preto, Campinas e Limeira, as 3 no estado de São Paulo, e Uberlândia, em Minas Gerais. A Federal começou a notificar milhares de pessoas em atraso com o pagamento da Previdência dos empregados domésticos. O aviso é este. Está sendo enviado por carta, por e-mail do empregador cadastrado no site GovBR e também está disponível no portal ECAC, que centraliza as informações oficiais sobre débitos dos contribuintes. No texto, a Receita Federal diz que foram consideradas contribuições previdenciárias não pagas até 1º de março de 2024 e que a regularização pode ser feita pela internet no portal do órgão. Depois de receber o alerta, os contribuintes podem selecionar os débitos pendentes e emitir um DARF, um documento de arrecadação, para efetuar o pagamento. De acordo com a Receita Federal, a dívida pode ser dividida em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 100 para pessoas físicas. Se o contribuinte também quiser quitar, junto com as contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas atrasados, como o seguro contra acidentes de trabalho, é preciso emitir um DAI, o documento de arrecadação do E-Social, pela própria plataforma. A pesquisa mais recente do IBGE mostra que existem hoje no Brasil 1.420.000 trabalhadores domésticos com carteira assinada. A Receita diz que mais de 30% dos empregadores, cerca de 500 mil, devem tributos, totalizando 642 milhões de reais em valores não pagos. O objetivo do alerta é relembrar que o pagamento é um dever do patrão e um direito do empregado, e que o atraso traz consequências para os dois lados. Sem o pagamento dos direitos trabalhistas e previdenciários, o trabalhador deixa de ter acesso a benefícios governamentais, além de enfrentar dificuldades no saque do FGTS. O patrão pode ser inscrito na dívida ativa da União e ter bens penhorados ou apreendidos para garantir o pagamento do débito, além de estar sujeito a ações trabalhistas ajuizadas pelo empregado. Nós vamos agora a um rápido intervalo e, na sequência, você confere aqui comigo. Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha, ganha liberdade provisória, mas vai ter que pagar fiança equivalente a mais de 5 milhões de reais. O Superior Tribunal de Justiça, ele pode decidir hoje se Robinho cumpre pena no Brasil por uma condenação na Itália pelo crime de violência sexual de grupo. E a Karine Alves está chegando logo mais também com todas as notícias do futebol. Seleção treinando em Londres para o amistoso contra a Inglaterra. A gente volta já, tem muito mais aqui para você. Neste país da América Central, a informação foi divulgada agora há pouco pelo Departamento de Estado americano. Os helicópteros vão fazer várias viagens de Porto Príncipe, a capital, até Santo Domingo, na República Dominicana, país vizinho. E essa medida toda foi tomada por causa do aumento da violência no Haiti. Nós temos mostrado aqui no JH que gangues dominam as ruas da capital Porto Príncipe. Tem assalto, tem sequestro, bloqueios, uma série de situações extremamente difíceis
para a população. Vou falar agora do julgamento dos 7 réus acusados de envolvimento na morte do jogador de futebol Daniel Correia Freitas. Esse julgamento entrou na fase decisiva, você tem acompanhado desde segunda-feira. Defesa e acusação já fizeram as últimas considerações e agora, portanto, cabe aos jurados uma decisão final. Repórter Vitor Hugo Bittencourt acompanha tudo, portanto, desde segunda-feira e traz os detalhes. Está bem movimentado o fórum aí, Vitor Hugo? Por favor, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença e bem-vindo. Obrigado, Tralha. É isso. Boa tarde para você e a todos. Está terminando agora o último intervalo desse júri popular que já dura 3 dias. Essa movimentação aqui na porta, o público deve lotar o tribunal em São José dos Pinhais. Já já, os jurados vão ficar reunidos para responder às perguntas apresentadas pelo juiz. São quase 150 questões formuladas pelo juiz e a resposta dos jurados que vai definir se os réus serão absolvidos ou condenados por cada um dos crimes dos quais são acusados. Sobre o réu Edson Brites, o empresário aqui da cidade que confessou ter matado o jogador e responde por homicídio triplamente qualificado e outros crimes, os jurados devem ser questionados, por exemplo, se o acusado foi o autor dos fatos e se a morte do jogador foi feita por meio cruel. Agora há pouco, o juiz que está comandando o júri popular disse que a sentença deve ser divulgada por volta das 5 horas da tarde de hoje. O juiz decidiu fazer mais um dia de julgamento hoje para evitar que a sessão que se estendia de ontem à noite fosse até esta madrugada adentro. O júri foi retomado hoje pela manhã com a sequência do debate entre a acusação e a defesa, lembrando que são 7 pessoas que respondem pela morte do jogador Daniel Correia Freitas, que tinha 24 anos quando foi encontrado morto no fim de outubro de 2018. A sentença deve sair ainda hoje. Trali. Muito obrigado, Vitor Hugo. Qualquer novidade, informação importante direto do fórum, traz pra gente aqui, tá bom? Estamos aqui aguardando, portanto, o veredito. Um forte abraço e bom trabalho. Em Brasília, começou a sessão no Superior Tribunal de Justiça em relação à condenação do ex-jogador Robinho pelo crime de agressão sexual. Eu tenho o prazer de receber ao vivo aqui a repórter Karina Azevedo, ela acompanha esse assunto. E já te pergunto, Karina, de cara, se a sessão começou. E boa tarde para você aí, direto de Brasília. Oi, Trali, boa tarde para todo mundo. A sessão aqui no Superior Tribunal de Justiça acabou de começar. Quem está falando são chamados amigos. O caso vai ser analisado aí na Corte Especial do STJ. Era o 4º item da pauta, mas foi antecipado para o 1º. A pedido da Justiça italiana, o tribunal vai decidir se o ex-jogador deve cumprir a pena aqui no Brasil, sem entrar no mérito se a condenação italiana foi correta ou não. O Brasil não extradita brasileiros natos para cumprir pena fora do país. O Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual de grupo. O crime ocorreu em janeiro de 2013, numa quando ele ainda era jogador do Milan. A vítima foi uma albanesa na época com 23 anos. A defesa do ex-jogador defende a rejeição do pedido na Itália. Argumentaram no processo que a ação é inconstitucional, não tem previsão em leis e atinge a soberania nacional. O Ministério Público Federal defende que o pedido italiano seja confirmado porque cumpre os requisitos exigidos pela lei no Brasil. No julgamento, além desses chamados da Corte, falam também a defesa do Robinho e o Ministério Público. Cada um terá cerca de 15 minutos. Depois começa o voto do relator, o ministro Francisco Falcão. Existe a expectativa no STJ que ele vote a favor do cumprimento da pena aqui no Brasil. Para que a sentença seja homologada, é necessária a maioria simples dos ministros presentes. Mas o julgamento pode não ser concluído hoje, caso algum ministro solicite um prazo maior para analisar o processo. E ainda caberá recurso ao próprio STJ e ao STF sobre a decisão da Corte Especial. A gente vai seguir acompanhando de perto a movimentação aqui em Brasília. Tralha. Bom, obrigado aqui pelas suas informações. Vamos então aguardar, né, o julgamento em relação a essa situação envolvendo o Robinho. E olha só, a Justiça da Espanha, ela concedeu liberdade provisória ao ex-jogador Daniel Alves, mediante o pagamento de uma fiança. Em fevereiro, você acompanhou muito esse caso aqui, ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual. Eu tenho
TV ao vivo aqui, o repórter Guilherme Pereira. O Guilherme esteve na Espanha durante todo o julgamento, acompanhando de perto o caso lá no Tribunal de Barcelona. E agora, ao vivo de Londres, né, nosso correspondente na Europa, o Guilherme traz todos os detalhes em relação a essa nova situação da Justiça. Guilherme, bem-vindo e boa tarde. O Daniel Alves já pagou essa fiança, vai pagar essa fiança, vai de fato conseguir sair da cadeia? Tudo bem, Trali? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o jornal hoje. Ainda não, isso deve ser amanhã, e assim que esse valor for feito, assim que esse pagamento for feito, ele poderá deixar a prisão. O valor da fiança é de 1 milhão de euros, o equivalente a 5,4 milhões de reais. E de acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, será o pai do Neymar que vai fazer o pagamento desta fiança, porque o Daniel Alves está com as contas bloqueadas por causa de um outro processo que envolve a ex-mulher dele. Em fevereiro, quando a Justiça da Espanha condenou o Daniel Alves a 4 anos e meio de prisão, os advogados da defesa entraram com um recurso. Esse processo ainda pode passar por mais 2 instâncias da Justiça espanhola. E eles também pediram para que o Daniel Alves aguardasse em liberdade a análise destes recursos. Foi esse pedido que foi aceito hoje pela Justiça da Espanha. Além do pagamento da fiança, o Daniel Alves vai ter que entregar 2 passaportes que tem, espanhol e brasileiro, para que ele não saia da Espanha, vai ter que manter uma distância de 1 quilômetro da vítima e vai ter que se apresentar a um tribunal da Justiça espanhola uma vez por semana. Durante as investigações do caso, o Daniel Alves teve 4 pedidos de liberdade condicional negados por causa do risco de fuga. Os 3 juízes que julgaram o caso na primeira instância foram os mesmos juízes que analisaram esse pedido de hoje. O que mudou de lá para cá? Para um deles nada, ele manteve a mesma posição, mas para os outros 2, esse risco de fuga diminuiu, não existe mais, porque a pena estipulada pela Justiça foi pequena, 4 anos e meio, não 9 anos como foi pedido pelo Ministério Público Espanhol, e nem 12 anos, pena máxima, que foi o que a advogada de acusação pediu. Essa advogada de acusação disse que recebeu a notícia com indignação e que vai recorrer desta liberdade condicional. Boa tarde para você. Obrigado, Guilherme, pelas suas informações mais uma vez. Uma excelente tarde para você aí em Londres e até uma próxima oportunidade. Por favor, Karine Alves, chega mais. Uma alegria ter você aqui. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Trali. Muito obrigada pelo Tudo espaço bem? de sempre. Boa tarde, gente. Tudo bem? Karine, o Guilherme está em Londres. A gente sabe que logo mais, né? Sabadão, seleção brasileira sob o comando de Dorival Júnior vai estrear contra a Inglaterra. E aí, Karine, conta pra gente. Falta muito pouco, né, gente? É daqui 13 dias a gente vê o Brasil nos amistosos. A Globo transmite, inclusive, os 2 jogos. Tá aqui no nosso telão já. Brasil e Inglaterra, às 3:45 da tarde, pelo horário de Brasília. E terça que vem tem Brasil e Espanha, às 5:20 da tarde, também pelo horário de Brasília. Então vamos fazer o seguinte, vamos até Londres, eu vou chegar aqui, ó, mais pertinho de você, para a gente falar com o Felipe Brizola e saber as informações, porque a seleção treinou hoje já e ele conseguiu dar uma espiadinha que eu tô sabendo. Fala, Brizola, bem-vindo e boa tarde. Oi, Karine, Trali, um abraço para vocês. Eu já estou até de volta ao hotel da Seleção Brasileira, porque fomos carinhosamente retirados do centro de treinamento do Arsenal, onde a Seleção Brasileira trabalha nesse momento. A gente teve acesso só aos primeiros 15 minutos ali de aquecimento, não deu para ver muita coisa. Quando o Dorival começou a colocar os jogadores para fazer o trabalho tático, aí a gente teve que sair, ficamos numa área mais restrita. Ele até fez uma divisão entre time com colete e time sem colete, mas pela disposição dos jogadores, não dá para cravar que a gente já tem ali uma formação titular, porque tinha Rodrigo de um lado, Vini de outro, Paquetá de um lado, enfim, ficaria
improvável, um time muito mexido. Mas a seleção brasileira ainda tem mais 2 dias para trabalhar. Dessa vez também os 26 atletas já estão descansados. Não é mais como no começo da semana, que tem o pessoal ainda fazendo recuperação do desgaste físico que eles tiveram quando jogaram pelos clubes. Em breve a gente vai conseguir com certeza apurar qual equipe o Dorival vai utilizar. Hoje tivemos 2 entrevistas coletivas. O Galeno, que joga no Porto, convocado pela primeira vez, está numa ótima fase por lá. Falou muito sobre a emoção, né, de ser convocado pela primeira vez, de estar num grupo com tantas estrelas internacionais. E o Lucas Paquetá, esse mais conhecido, jogador do último ciclo, titular na Copa do Mundo do Catar, que perdeu as últimas convocações da seleção brasileira, já com o técnico Fernando Diniz no ano passado, porque ele está sendo investigado numa possível suspeita de interferência de apostas esportivas em partidas do campeonato inglês. Essa investigação é da Federação Inglesa e está parada, por isso ele está de volta e agora a gente escuta o que os dois falaram nessas entrevistas. Estar na seleção sempre foi meu sonho, sempre foi o sonho de toda criança, então retornar, me sinto ainda mais privilegiado, depois de, como eu disse, já de tanto tempo. Eu acho que é o que acontece, eu tenho feito meu trabalho bem feito no meu clube, tenho jogado, tenho me divertido, que isso que é importante, e eu procuro não deixar nada de fora me atrapalhar dentro de campo, né? Então, sigo feliz, sigo fazendo meu trabalho e espero continuar assim. Minha ficha, acho que até hoje ainda não acredito que estou aqui, tive aquela reação de chorar, já ligar minha família, foi grandes jogadores que eu acompanhei, acho que agora estar do lado deles ali parece que é mentira, mas vou tentar aprender o máximo com eles. E o Galeno é só um dos 8 estreantes da seleção brasileira. A gente, inclusive, colocou todos aqui no telão para vocês verem as carinhas, né? Tem gente nova em 4 posições. E a gente não via um número tão alto de novatos desde março de 2023, quando o Ramon Menezes, técnico interino da época, fez a primeira convocação depois que o Brasil foi eliminado da Copa do Catar. Tem uma curiosidade também. Dos 3 goleiros que estão aqui no nosso telão, 2 são novatos. O outro, que é o Bento, do Atlético Paranaense, já chegou a ser convocado, nunca jogou. Ou seja, a gente vai ter uma estreia no gol do Brasil. Não importa quem seja o titular. E isso não acontece há bastante tempo, desde 2018, Trali. Estou torcendo tanto para a seleção brasileira fazer bonito lá na casa volta por cima, né? Na casa dos ingleses. Sim, e com os novatos ainda. Quem vai brilhar mais, né? Ô, Karine, vamos lá. Tem uma história legal que você vai trazer pra gente de um time grande que só vai jogar no ano que vem. Que papo é esse? É verdade, é o Santa Cruz, conhecido pela torcida gigante em Pernambuco. Não tem mais nada para disputar em 2024, mas o que a gente vai mostrar agora é que essa paixão do torcedor não diminui, gente, nunca. A promessa de nunca abandonar o time foi vista mais do Santa Cruz. Uma torcida que já fez história 13 anos atrás. Em 2011, jogando a última divisão do Campeonato Brasileiro, o clube registrou a melhor média de público do país. Paixão que seguiu viva em 2024. Em 7 partidas como mandante, o clube teve uma média de 21.119 torcedores por jogo, a melhor de Pernambuco. Mas agora, isso acabou. Estamos em março e daqui para frente o Arruda ficará assim, vazio, parado. Serão aproximadamente 9 meses de inatividade. Depois de o Santa Cruz ter feito apenas 13 jogos na temporada, o menor número desde o clube. Isso aconteceu porque o Santa Cruz ficou só em 5º lugar no Campeonato Pernambucano do ano passado. E assim não conseguiu uma vaga para disputar a Série D do Brasileirão de 2024. Restaram ao time a pré-Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Acabou eliminado pelo Sport na semifinal. Agora, jogo oficial só em 2025. Quem mais sofre com essa situação é o torcedor. Ultimamente, o Santa Cruz vem fazendo vergonha em cima de vergonha. Quem é que não fica triste? De frustração, né? A gente que tem a expectativa do Santa Cruz pela grandeza do clube, pela torcida que ele tem, pelo patrimônio que o clube tem, deveria estar numa primeira divisão, disputando aí uma Série A. A vaga para a Série D de 2025 pelo menos está garantida. Agora, o Santa já começa a pensar na próxima temporada.
O objetivo da diretoria é fazer um corte de aproximadamente 80% nas despesas mensais, saindo de mais de 1 milhão para 200 mil reais. Até o fim de 2024, o Arruda fica assim. Mas fora do estádio não será difícil encontrar alguém vestindo preto, branco e vermelho. Puxa, aqui, santinha sempre, meu filho, independente. Quando fechar as portas, a gente não torce pra ninguém aqui, só pro Santa Cruz. Se você passar aqui todo dia, meu manto é esse. Minha farda de trabalho é essa. Independente de fase. Isso que é torcedor de verdade, né, minha gente? E que bom que um time com uma história, uma torcida tão grande como o Santa Cruz conseguiu fazer uma boa campanha no estadual desse ano. A semifinal garantiu a volta do time para a Série D do ano que vem do Campeonato Brasileiro. Quem sabe não é o primeiro passo nessa longa jornada para voltar ao protagonismo no futebol nacional, Trali. Se depender daqueles torcedores, Karine, já está de volta com força total. Total, verdade. Quanto amor, né? Verdade. Torcedor raiz. É isso aí. Olha só, vamos encerrando juntos aqui o Jornal Hoje. Daqui a pouco você pode rever as nossas reportagens no Globoplay.